Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. O nosso convidado é um grande artista que muitos artistas gostariam de ser quando crescessem. Vamos conversar com o caricaturista Eduardo Batistão. Oi, Batistão. Seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Vamos fazer aqui aquela tradicional pergunta que diz respeito ao começo de vida de um molequinho residente na capital paulista, rodeado da TV, do rádio, dos jornais e revistas, um palmeirense saudável, não um palmeirense doente, um torcedor do Palmeiras saudável. Já acompanhava também a revista Placar, a clássica revista Placar, e que inclusive na Placar você publicaria, ainda em caráter amador, os seus desenhos, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o seu convite. É um prazer e uma honra participar do seu podcast e bater um papo com você, que é um cara muito legal, um artista que eu admiro, um cara super importante no humor gráfico na sua cidade e no país todo, né? É, Vamos lá, falar do meu começo, da minha infância, né? Você falou da minha relação com TV, revista Placar, futebol, né? Isso, na verdade, já acontece quase na adolescência. Eu cresci numa família de uma família de artistas, né? Meu pai e meu irmão. Meu pai desenhava muito bem só que profissionalmente ele trabalhava pintando retratos. Eram fotografias ampliadas que ele coloria, né, com tinta a óleo e tal. Era um trabalho muito bonito que ele fazia e era um dos caras mais requisitados nessa área, né? Então, eu pouco via meu pai desenhando por causa desse ofício dele que não deixava muito tempo livre para ele fazer os desenhos dele, né? Então, o cara que eu mais acompanhei desenhando foi meu irmão mais velho, né? Eram dois Alceus, meu pai e meu irmão. O Alceu Júnior é 6 anos mais velho que eu, então eu sempre me espelhei muito nele, né? Quando eu era bem pequeno ele já desenhava bem, então eu ficava observando ele desenhar, começou a me dar vontade de desenhar também, então a minha brincadeira, pode-se dizer, a minha brincadeira de infância foi desenhar, né? Todos os anos da minha infância, né? Passei desenhando, né? Não era um menino muito de brincar na rua. Eu brinco que eu fiquei ruim de bola porque eu ficava em casa desenhando enquanto os meus amigos jogavam bola. Então, quando eu finalmente fui jogar a bola, eu tive que correr atrás e acabei nunca aprendendo direito, né? Mas eu era um menino caseiro, eu gostava de ficar desenhando história em quadrinhos em casa. Curiosamente, é uma coisa que eu nunca mais fiz depois de adulto, mas quando criança eu fazia muito. Eu inventava personagens e desenhava histórias que nunca terminavam, né? Eu nunca cheguei a desenhar uma história inteira. Gostava de. Eu tinha a ideia, eu começava a desenhar, mas sempre parava no meio porque não tinha muita ideia do argumento, né? Meu negócio era o desenho, não sabia muito criar a história. E eu tinha um companheiro, né, nessas jornadas de desenho, que era o meu primo, Márcio Lobo, que depois virou um publicitário, cartunista também, que ficava desenhando comigo durante horas. Eu ia, às vezes, passar o fim de semana na casa dele e ele na minha, e a gente ficava desenhando o tempo todo, né? Muito por inspiração do meu irmão, principalmente, e do meu pai. E a questão da televisão era uma coisa muito presente, muito forte, porque eu via muitos desenhos animados dos super-heróis e tal, e aquilo me inspirava para desenhar, né? Era uma das coisas que me inspiravam, né? Além dos quadrinhos que eu comprava de Capitão América, que eu adorava, por exemplo, né?
comprava todos os heróis da Marvel, mas o meu preferido era o Capitão América. E só com 12 anos de idade que o futebol entrou na minha vida, cara. É engraçado, porque a molecada costuma começar a chutar bola com 5, 6 anos, né? E eu ignorei futebol totalmente até os 12 anos. Quando chegou na Copa do Mundo de 78, que foi quando eu completei 12 anos, durante a Copa ou no final da Copa, simplesmente virou uma chave, assim, parece que eu fui mordido pelo mosquito do futebol, né? Eu virei de um completo ignorante de futebol a um fanático, assim, por tudo que envolvesse futebol. E aí eu me tornei palmeirense por causa do meu pai, né? Meu pai sempre dizia que era palmeirense, juventino e botafoguense. Juventino por morar na Moca, né? Por ter nascido nascido não, mas ter sido criado na Moca, e botafoguense por ter nascido na região de Ribeirão Preto, né? E eu de pequeno falava também, sou palmeirense e juventino e botafoguense, mas depois eu percebi que eu era só palmeirense, né? Torço até hoje para o Juventus, obviamente em jogos que não envolvem Palmeiras, né? Por causa da Moca e tudo, que é onde eu nasci, onde eu cresci. Mas o futebol se tornou uma paixão muito forte. E, e a revista Placar veio em decorrência disso, né? Eu comecei a consumir tudo que dizia a respeito ao futebol, que na época a gente não tinha internet, então estava restrito às revistas, aos jornais e ao noticiário da TV, né? Então comecei a colecionar a revista Placar, assim, com muito sacrifício. Meu pai comprava para mim, né? Pagava para eu ir à banca comprar a revista, né? E eu adorava aquela revista, assim, lia inteira, né? Ficava admirando os desenhos que as ilustrações que saíam na revista, né? Desenhos do Figuerola, do Nelvis, do Jepe Maia, né? Aqueles golzinhos que o Jepe Maia desenhavam. Eu ficava encantado com aquilo, né? No fundo, eu ficava sonhando assim, né? Como seria trabalhar como ilustrador na Placar. E quando eu tinha 15 anos, eu inventei um time de futebol, né? Que eu ficava fazendo desenho sobre esse time que eu inventei, né? E aí eu inventei a cara dos 11 jogadores, a escalação, os nomes deles, desenhei esse time, né? Aquela formação clássica, né? Aquela pose, e mandei para a revista Placar para ver se era publicado na seção de leitores. E, e assim, passaram-se meses e nunca foi publicado e tal. Eu já estava achando que não iam publicar, porque afinal de contas não tinha um espaço para desenho na seção de leitores, tinha um espaço para fotos de time de várzea. E eu falei, eu vou mandar um desenho para ver, quem sabe eles publicam, né? E eles guardaram esse desenho, depois eu percebi que eles guardaram para a edição de final de ano, né? Em dezembro, acho que na última edição do ano, eles publicaram o desenho, falaram, o Eduardo desenhou o seu time e mandou. Como eu não deixei claro na carta, né? Era a carta que a gente enviava, né? Como eu não deixei claro na carta que era um time inventado, eles também não sabiam se era um time de várzea que existia, de fato, e eu desenhei, ou se era inventado. E eles publicaram e tal, e deram crédito, né? Com o meu nome errado para variar, porque ninguém se conforma com o Batistão. Então saiu Eduardo Batista. Mas enfim, eu fiquei orgulhosíssimo, mostrei para todo mundo, fiquei super feliz, né? E aí um ano depois eu repeti a tentativa, né? Depois da Copa de 82, eu escalei uma seleção da Copa e enviei para a revista. Falei, quem sabe, né? Publicou uma vez, quem sabe eles publicam de novo. E não é que publicaram. O Eduardo Batista escalou sua seleção da Copa do Mundo e tal, e saiu de novo. Eu fiquei todo feliz, cara. Eu guardo como troféus até hoje isso, né? Porque são de fato os meus primeiros desenhos publicados na imprensa, mas ainda como leitor, né? E isso, sem dúvida, ajudou, me deu um estímulo ainda maior para querer trabalhar com desenho no futuro, né?
Eu não sabia ainda o que ia ser meu futuro, estava no ensino médio nessa época, mas com 16 anos, né? Mas achava, né, que desconfiava que iria usar esse meu talento para o desenho para alguma coisa profissionalmente, né? Embora não tivesse certeza de que nem como, né? Mas foi a minha primeira experiência de ver o meu desenho impresso num veículo, né? Numa revista. E prosseguindo na nossa linha do tempo, na sua linha do tempo, Batistão, vamos passar aí para o seu período na faculdade Casper Libero. Você trabalhou para a TV Gazeta, naquela tecnologia a lenha daqueles anos de faculdade, as limitações que a TV tinha de orçamento, né? A TV Gazeta, que é ligada à Fundação Casper Libero, que é mantenedora da faculdade. Naqueles anos você também publicou profissionalmente o seu primeiro trabalho na Folha de São Paulo. Curiosamente, um veículo no qual você nunca mais publicou um outro desenho, né? Então conta desse ambiente universitário aí na Casper Libero, desses seus trabalhos ainda incipientes aí dentro desse ambiente e a história da sua publicação do seu primeiro trabalho na Folha de São Paulo. Depois do ensino médio, que eu terminei em escola pública, né? Fui tentar fazer faculdade de jornalismo, né? Pensei em fazer faculdade de jornalismo pela paixão pelo futebol, né? Eu queria ser ou comentarista ou repórter de campo, sei lá. Eu queria trabalhar com futebol, né? Aí fui prestar vestibular para jornalismo, não passei, né? Tentei a USP, muito difícil e tal, não passei. Aí fiz um ano de cursinho e aí eu falei, não, vou prestar de novo para publicidade, porque aí é uma maneira de eu aproveitar o desenho profissionalmente, né? Não tinha ainda uma faculdade de design gráfico, por exemplo, que eu acho que eu teria feito, né? E artes plásticas eu não queria fazer porque eu sempre achei que o meu desenho era uma arte aplicada e não era da área de artes plásticas, né? Porque eu nunca me dei bem com tintas, com pincéis e tal. Enfim, meu irmão foi fazer artes plásticas, mas eu falei, vou fazer publicidade que é para ver se eu entro na área por esse lado, né? E aproveito o talento do desenho, né? E aí prestei vestibular na Casper, passei, né? Entrei lá com 18 anos e foi muito legal ter feito a Casper, porque a Casper é uma faculdade eminentemente de jornalismo. E lá tem acredito que até hoje tenha, um jornal experimental para os alunos de jornalismo, né? E durante os 4 anos que eu estudei na Casper, eu ilustrei esse jornal lá dentro. Então eu tive uma primeira experiência do que é ilustrar para jornal lá dentro da faculdade, né? Ilustrando esse jornal experimental dos alunos de jornalismo. E uma vez lá dentro, através dos contatos que a gente tinha lá, os alunos, às vezes com, a, com as pessoas da fundação e tal, alguém soube de uma vaga que tinha na TV Gazeta para ilustrador. E, e aí, assim, nessa altura já sabiam que eu desenhava lá na faculdade, eu estava no segundo ano, em 86, e me chamaram para. Quer dizer, fizeram uma entrevista comigo lá na Gazeta e acabaram me contratando. Eu trabalhei como funcionário com carteira registrada lá por 2 anos. Eu era funcionário público na época, né? Meu primeiro emprego foi como funcionário do antigo INAMPS, que hoje é o SUS, né? E trabalhava num posto médico.
E aí eu acumulei esses dois empregos, né, até que ficou pesado para mim os dois empregos da faculdade, eu acabei desistindo eu acabei pedindo exoneração do serviço público para desespero da minha mãe, né, e fiquei só com a Gazeta. Mas antes de tudo isso, aconteceu o meu primeiro trabalho publicado, que foi na Folha de São Paulo, que aconteceu em janeiro de 85. Na verdade, foi antes mesmo de eu entrar na faculdade e antes de eu entrar nesse primeiro emprego. O que aconteceu? Eu tinha uma colega no colégio, a Vera, que ela era secretária na época do Caio Túlio Costa na Folha, né? Ela era uma jornalista talentosíssima antes de cursar o jornalismo. Ela já tinha um talento muito grande para jornalismo. Então ela conseguiu trabalhar na Folha, foi uma maneira dela entrar no jornalismo e tal, foi sendo secretária do Caio Túlio. Um dia ela pegou minha pasta e falou assim, eu vou levar lá e vou mostrar para o diretor de arte, né? Vou ver se ele quer ver, se ele aceita ver a sua pasta, né? Era uma pasta com os desenhos tudo jogado dentro, eu não tinha noção nenhuma de como apresentar o trabalho, enfim. Mas ela levou a minha pastinha para o Milton Rodrigues Alves, o Milton, que era o diretor de arte da Folha na época. E ele viu algum potencial lá, me chamou e falou assim, olha, eu vou pedir um desenho para você, mas eu vou querer acompanhar de perto, porque como você nunca fez e tal. Eu falei, ótimo, né? E me passou uma ilustração sobre o Fidel Castro, né, que estava completando, se não me engano, 25 anos no poder em Cuba. E E aí não era uma caricatura, na verdade, porque eu nem fazia caricatura nessa época, né? Era um retrato do Fidel Castro, né? Batistão, você teve uma história muito rica, uma formação profissional praticamente dentro da redação de um dos grandes jornais do país, o Estado de São Paulo, o Estadão. E esse período aí de praticamente 2 décadas dentro da redação do Estadão coincidiu também com os seus primeiros prêmios em salões de humor, esses famigerados concursos de humor gráfico aí, que também premiam trabalhos de caricaturas, de cartoon, de charge, de quadrinhos. E o Salão de Humor de Piracicaba, um dos mais famosos do mundo, nele você faturou aí diversas premiações. E depois você viria a ganhar prêmios também no WordPress Cartoon em Portugal e no Irã, onde você teria também, curiosamente, o seu primeiro livro publicado. Não foi nem no Brasil, foi no Irã. Conta desse período no Estadão, essas premiações que marcaram muito a sua carreira aí, nos salões de humor mundo afora. Bom, depois de trabalhar em alguns lugares, de alguns empregos, eu estava sem emprego, eu fiquei sem emprego basicamente durante o ano de 1990. E durante esse tempo eu fiquei vivendo como freelancer, né? Aguardando uma oportunidade e tal. E aí um dia eu recebo o telefonema do Joax, que era editor de arte do Estadão, né? E ele me chamou para conversar, falou, eu estou precisando de um cara para fazer bico de pena. Eu vi seu, eu vi seu trabalho, né, nesse tipo de desenho e tal, e eu queria conversar com você. Aí fui lá conversar com ele. E ele me convidou para trabalhar lá mesmo. A princípio, né, ele ia me contratar a princípio só para fazer retratinhos em bico de pena dos articulistas do jornal, né? Das pessoas que escreviam no jornal na página 2, que era uma página de opinião. A pessoa que fazia isso lá estava de saída, então ele precisava de alguém que fizesse um estoque inicial
desses retratos e depois continuasse lá para fazer todos os retratos que precisasse e tal. E foi uma chance de ouro, assim, eu nunca esperava que o Estadão me chamasse para trabalhar lá, né? Então eu procurei agarrar essa oportunidade, né? Tanto que no começo ele falou assim, se você quiser, você pode até no princípio trabalhar em casa, porque você precisa fazer um estoque e tal. Mas se você quiser, você já pode ficar na redação. Aí eu falei, não, eu quero ficar na redação, quero sentir o pulso disso aqui, né? Para mim era uma novidade, né? Uma redação de jornal, né? E ainda mais uma redação daquele tamanho, né? Seguramente era uma das maiores redações do país, né? Em tamanho, né? Além do jornal, do porte do jornal ser um dos maiores do país. Então, foi muito legal ter entrado no jornal e, e começar a trabalhar com uma equipe sensacional, assim, pessoas super talentosas, ilustradores de mão cheia, né? Que me inspiraram muito, né? Que me ensinaram muito lá, embora ninguém tivesse me dado aula. Mas assim, ver os caras trabalhando do meu lado enriqueceu demais o meu trabalho, a minha maneira de desenhar, a minha maneira de resolver um desenho. Eu sempre falo isso, assim, que eu entrei no jornal totalmente cru. Eu sabia desenhar muito bem aqueles retratinhos de bico de pena, e tinha uma noção muito boa de desenho, mas eu não sabia, eu não era um ilustrador ainda, porque eu não sabia resolver um desenho, né? Para ser ilustrador não basta saber desenhar, né? Saber fundamentos de desenho. Você tem que saber como resolver, saber que técnica usar, né? Saber como você vai finalizar um desenho, de que maneira, a composição e tudo. Tudo isso você é, tem que desenvolver, né, para se tornar um ilustrador. E eu tive a chance de ouro de desenvolver isso na prática, publicando num jornal diário de grande porte. E é uma coisa que eu sempre digo, né, que eles tiveram muita paciência comigo, porque eu publiquei muita coisa ruim lá, até ir pegando jeito e formando meu estilo, minha maneira de desenhar. E lá dentro eu comecei a pegar gosto por caricaturas também, porque eu trabalhava do lado de grandes caricaturistas, como Carlinhos Miller, como Marcelo Pinto. Então isso me motivou a começar a praticar caricatura, que era uma coisa que até entrar no jornal eu não tinha praticado muito. Eu tinha feito tentativas assim meio frustradas, né? Antes de entrar no Estadão, a caricatura que eu desenhava era basicamente um cabeção num corpinho. Eu não sabia como distorcer ainda, né? E, e aquilo, ver o Carlinhos, o Marcelo, esses colegas trabalhando, me motivou a treinar, né? A fazer caricaturas, né? Começar aos poucos a publicar lá no jornal e tal. E aí, esse ano que eu entrei no jornal foi em 91, né? Em 93, eu fiz uma caricatura da Marília Gabriela, em bico de pena também, preto e branco, tal, uma técnica de pontilhismo, que era a técnica que eu dominava melhor na época. Aí eu falei, vamos me inscrever no Salão de Humor de Piracicaba. Que, assim, eu nem sabia, na verdade, eu não tinha muita noção da grandeza do Salão de Piracicaba, que já era o maior salão do Brasil e o maior salão, um dos maiores do mundo, né? Então, eu inscrevi esse desenho lá, né, na expectativa de talvez ser selecionado e tal. E, para minha enorme surpresa, o desenho tirou segundo lugar em caricatura, né. Eu sempre acredito a sorte de principiante, porque esse desenho, assim, eu olhando hoje, eu não vejo qualidade nele para ter sido premiado, mas enfim, essa coisa de ser premiado ou não depende muito da composição do corpo de jurados, entendeu? Não é, o fato de você ser premiado não quer dizer necessariamente que você foi o melhor ou um dos melhores, né? É uma conjunção de fatores, né? Assim como você não ser premiado não significa que seu trabalho não estava bom o suficiente. Então, essas coisas são muito relativas, né? Mas, enfim, esse prêmio de segundo lugar em Piracicaba em 93 me deu um impulso enorme, né, para continuar fazendo caricatura, né? Ali eu acho que eu tive certeza do que eu queria fazer de verdade, né? Aí eu concentrei
praticamente todas as minhas fichas na caricatura, né? Comecei a praticar muito, aí meu trabalho começou a melhorar. Eu continuei inscrevendo em salões e, e depois desse prêmio em 93 demorou muito para eu voltar a ser premiado, né? Se não me engano, o segundo prêmio que eu ganhei foi em 2000, quer dizer, 7 anos depois, né? Aí em 2000 eu ganhei alguns prêmios. Ganhei no Salão Internacional de Desenho para a Imprensa de Porto Alegre, que era, pelo menos na época, um salão muito conceituado, né? E também ganhei em Piracicaba, um primeiro lugar, né? E a partir daí começaram a vir prêmios com um pouco mais de frequência, porque eu realmente comecei a participar muito dos salões, né? Mandava para vários salões e tal. E o meu desenho foi melhorando, os prêmios foram acontecendo, né? Eu, acabei ganhando alguns em Piracicaba, né? Que me orgulham bastante, porque é um salão que todo mundo quer ganhar e todo mundo quer participar e que só a seleção num salão desse já é um prêmio, né? Enfim. E, e começaram a vir prêmios também em outros lugares, né? Um dia eu resolvi mandar para fora do Brasil, mandei uma caricatura para um salão no Irã, que é na Bienal de Humor de Teherã, né? Que também é um salão muito grande no mundo, né? O Irã é uma escola muito importante de cartoon e caricatura, né? De humor gráfico. E era um salão temático sobre cineastas, diretores e atores, né? Gente de cinema. E eu mandei uma caricatura do Roberto Benigni, que acabou também sendo premiada lá, foi o primeiro lugar em caricatura. Então esse foi o primeiro prêmio que eu ganhei fora do Brasil, né? Embora o salão de Piracicaba já fosse um salão internacional, esse prêmio no Irã teve a importância de ter sido o primeiro prêmio que eu ganhei num salão que acontece fora do Brasil, né? E teve desdobramentos esse prêmio, porque 2 anos depois, na edição seguinte do salão, o pessoal da organização, o Massoud, que é o cara, que é o grande responsável pelo salão lá do Irã, me convidou para ser jurado lá, né? E foi uma experiência espetacular, né? Ser jurado no Irã, né? Pô, viajar para o Irã, né? Uma coisa que você não imagina, né? Eu que nem falo inglês direito, né? Só sei rudimentos de inglês, enfim. Fui para lá, fui jurado lá e foi muito legal, né? Nessa altura eu estava começando a ser jurado aqui no Brasil também, então foi uma experiência importantíssima, né? E veio a chance de ter um livro publicado também, que acabou acontecendo no Irã, né? Muito por causa desse salão também que eu ganhei lá, né? Meu trabalho começou a circular entre os iranianos, comecei a ganhar alguns fãs iranianos. E um cara que edita livros lá, ele estava editando ele é um cartunista também, né? O Karim Zadeh. E ele me convidou para fazer parte de uma coleção de livros de bolso que ele estava lançando, né? Com artistas gráficos e tal, né? Então o meu trabalho fez parte dessa coleção. Eles fizeram um pequeno livro com caricaturas só de esportistas, né? Que eu tinha várias, né? E ele publicou esse livro lá. Foi uma coisa que eu topei publicar pela experiência de ter um livro publicado mesmo, não tive ganho financeiro nenhum, né? Também não tive muita notícia de como esse livro foi vendido, porque eu até queria indicar para pessoas que quisessem comprar, né? Mas eu não sabia como que um brasileiro poderia comprar esse livro. Então acabou ficando um livro escondido, assim, né? Para os brasileiros, né? Assim, imagino que tenha sido vendido no Irã, mas aqui no Brasil ninguém tem, né? Só eu recebi alguns exemplares, mas ficou sendo o meu primeiro livro editado, né? Curiosamente fora do Brasil, né? Mas foi um negócio bem bacana, assim. Foi muito bom para mim ter esse livro editado lá e ter esse contato com os iranianos, assim, foi fantástico. Além do seu trabalho diário na redação do Estadão,
você também colaboraria com uma infinidade aí de revistas, entre elas a Carta Capital, a Placar. Na Carta Capital você faria um trabalho que até fugiria um pouco da sua linha tradicional da caricatura. Você faria, a pedido do Bob Fernandes, uma charge com aquele seu esmero, com a sua elegância de traço, tanto na sua caricatura como nas suas ilustrações para o Estadão, é aquele traço muito elegante, muito fino, e se aventurando a boa aventura de desempenhar a charge, desempenhar o papel de chargista, sendo essencialmente um caricaturista. Na Placar, você, depois de ter publicado lá uns trabalhos de juventude na seção de cartas do leitor, a Placar te daria um presente de eventualmente te chamar para fazer caricaturas também, já em caráter profissional. Então conta da experiência da charge, da Carta Capital e da felicidade aí, da experiência de publicar na sua revista, praticamente a sua revista preferida aí de juventude, que foi a Placar. Carta Capital foi o seguinte: a revista é, foi fundada, começou a ser publicada em 94, se não me engano. E eu acho que no final de 94 ou início de 95, quer dizer, logo no primeiro ano da revista, a revista era mensal ainda. E era uma revista que tinha uma lombada quadrada ainda, uma capa um pouquinho mais espessa, assim, era uma revista diferente do que é hoje, assim, na apresentação, né? Ela tinha um acabamento mais fino, assim, também por ser mensal, né? Porque a semanal é difícil você manter esse acabamento, então. Mas enfim, o Paulo Caruso fazia trabalhos nessa revista, né? E ele fazia duas caricaturas para uma sessão. E eu não me lembro exatamente o titular da sessão agora. Mas aí um dia ele não pôde fazer, ou ele não ia poder fazer mais, enfim, ele me indicou, né? Porque o Paulo Caruso tinha sido jurado quando eu ganhei primeiro lugar em Piracicaba em 2000. Então, não, mas isso foi antes, ele já me conhecia de antes, né? Porque foi por volta de 94, 95. Bom, ele conhecia meus trabalhos do Salão de Humor. E se não me engano, ele já estava trabalhando também no jornal, como meu colega lá. Ele chegou a fazer charges no jornal. Eu faço um pouco de confusão com as datas, mas enfim, o fato é que o Paulo Caruso me indicou para fazer umas caricaturas numa sessão lá. Eram caricaturas que saíam pequenininhas assim numa página, né? De personagens assim. E eu comecei a fazer essas caricaturas e aos poucos eu fui ganhando outros espaços na revista também. Um dia me pediram para fazer uma capa. Deve ter sido, se também não me falha a memória, deve ter sido a minha primeira capa de revista. Era uma matéria sobre os irmãos Safra. E então a capa eram os três irmãos e eu fiz uma ilustração grande para dentro para a matéria de capa da revista, que era uma página dupla, retratando uma grande festa que teve na mansão do Safra, né? Com vários personagens, Maílson da Nóbrega, não lembro mais quem estava lá, mas enfim, era uma matéria do Bob Fernandes, né? O grande jornalista Bob Fernandes. E eu lembro dele ir até o jornal para me passar o briefing dessa ilustração e tal, a gente conversar sobre o que ele queria, né? Então, um pouco depois dessa capa, o Bob me propôs fazer charge para uma sessão que ele estava iniciando na revista, que chamava De Canela.
de canela eram alguns drops, assim, eram algumas notas curtas, irônicas, ou enfim, né, sobre a, a situação política, né? É, atualidades políticas, assim, algumas notas que ele ia apurando, né, durante o período, né, antes da edição, né? Então, seria uma charge, né? A essa altura a revista já era quinzenal, não era mais mensal. Uma charge que iria sair nessa sessão, né? Toda edição. Aí eu falei para ele, mas Bob, eu não sou chargista, eu nunca fiz charge. Ele falou, pô, sempre tem um começo, né? Uma oportunidade para começar. Eu estou te propondo essa oportunidade de ser chargista. Eu achei super legal ele apostar em mim numa coisa que eu não dominava, né? E topei e comecei a fazer charge nessa sessão para ele. Só que a charge, além da dificuldade natural que já teria para mim, porque assim, eu sou um ilustrador, mas eu não sou um criador de piadas ou de situações humorísticas, assim, né? Que é o que é um chargista, né? O chargista não é meramente um desenhista, a charge é basicamente uma ideia desenhada, né? A ideia é mais importante que o desenho. E então, além dessa dificuldade natural que eu já teria mesmo, eu tinha a dificuldade de ter que fazer uma charge que só ia ser publicada uns 10 dias depois. Então, não podia ser uma coisa que ficasse velha. Ela tinha que conservar a atualidade até o momento de ser publicada, né? Então, isso era uma dificuldade adicional para mim. E eu fiz esse trabalho com ele, né? Uma parceria com ele que durou mais ou menos 2 anos, né? Eu mandava a charge para ele, para ver se ele gostava e tal. Normalmente ele gostava, às vezes ele tinha alguma observação, às vezes ele falava que era melhor refazer, enfim, a relação normal do ilustrador com o editor, ou do chargista com o editor, né? Durou uns 2 anos, aí eles iam fazer uma reforma gráfica na revista, e depois desse período eu cheguei à conclusão que eu não consegui me tornar um chargista. A charge ainda era um sacrifício para mim, entendeu? Não, eu acho que depois, mesmo depois desse período longo eu não aprendi a ser chargista. Não estava confortável para mim, não achei que eu estava fazendo um trabalho legal. Aí eu pedi para ele para eu parar de fazer charge. Falei, olha, não é a minha e tal. Você não tem um espaço para caricatura aí, que para mim seria mais confortável e tal. Ele falou, ah, tá bom, né? Aí eu comecei a fazer uma caricatura também, que saía pequena nessa sessão e tal, né? E durou pouco, né? Essa caricatura nessa sessão. Enfim, o de Canela também acabou. Depois de um tempo, o Bob saiu da revista. Mas essa colaboração com a Carta Capital foi muito longa, né? Mesmo depois da saída do Bob, de eu parar de fazer charge, eu fiz muitas capas para a revista, muitas ilustrações, né? Durante muito tempo eu fui um ilustrador muito presente na revista, né? Até o ponto que eles começaram a prescindir de ilustrações, né? Depois de um tempo eles começaram a não pedir mais ilustrações, ou pedir muito pouco, né? Hoje em dia eu ainda colaboro com eles só com as caricaturas dos colunistas, né? Quando tem um colunista novo eu desenho, porque já é o padrão da revista, todos eles estão no meu traço e tal, mas ilustrações mesmo para internas ou para capa eles nunca mais pediram, né? Mas é uma revista que eu tenho um carinho muito grande, né? E a questão da Placar, puxa vida, né? Por volta de 2006, se não me engano foi em 2006 que me procuraram para fazer uma ilustração na Placar profissionalmente. Era uma caricatura do Filipão. Aí eu falei pro cara, pro editor, né? Falei, cara, você tá. Tudo bem, você vai me pagar para fazer o desenho, né? Mas é um presente que você está me dando, assim, porque era um sonho de moleque publicar na Placar, né? E apesar de aquela altura eu já ter publicado em várias revistas grandes, né? Eu estava publicando na Veja com frequência, na Carta Capital,
em outras revistas, além de ainda estar publicando no Estadão. Mas publicar na Placar foi uma emoção grande na época, né? Falei, pô, você vai me pagar e é justo que você me pague, mas assim, é, é um presente para mim fazer essa ilustração, né? E foi muito legal, né? E depois disso eu fiz mais algumas, né? Não fiz tantas, assim, não fui um colaborador frequente e assíduo da Placar, mas duas ilustrações que me deram muita emoção de fazer foi essa primeira, né? Por esse motivo que eu já falei. E em 2014, quando o Palmeiras fez 100 anos e eles iam fazer uma edição especial sobre os 100 anos do Palmeiras, eles me convidaram para fazer desenhar a formação, né, aquela pose do time, que seria um time escalado por vários jornalistas e tal, numa enquete que eles fizeram, o maior Palmeiras de todos os tempos. Então escalaram os 11 jogadores, né, o melhor de cada posição, né, da história do Palmeiras. E eu tive a honra, o orgulho de fazer esse desenho, né, que saiu quase como um pôster, né? Só não foi um pôster porque não dava para destacar da revista. Mas foi uma página dupla, ficou bonito e tal. Então é um desenho que eu fiquei muito feliz de ter feito também, né? Então essa também é a história da minha colaboração para Placar. Na sua visão, na sua ótica, qual é o futuro do humor gráfico? Mais especificamente, qual é o futuro que você enxerga para a caricatura e qual é o futuro que você vê na mídia impressa, que sofreu aí um abalo sísmico, eu diria, com a chegada da internet? O que você acredita que vai ser o futuro da caricatura e dos jornais e das revistas nos quais você se formou profissionalmente? Pô, Érico, que coisa mais difícil que você me pediu agora, cara. Um exercício de futurologia de uma coisa que eu não tenho a mínima noção do que vai ser, cara. Não parece um futuro muito auspicioso, não. Assim, a impressão que eu tenho agora, né? Eu sempre digo que a gente está no meio de um furacão, assim, de uma mudança muito rápida, não, um processo de transição que a gente não sabe onde vai dar. E como a gente está no meio, a gente não tem um distanciamento para saber, né? A gente está vivendo essa transformação, né, diária, né? O que está acontecendo é que todos os meus colegas de imprensa, né, porque eu fiz a minha carreira toda na imprensa, eles estão perdendo os empregos e os trabalhos, né? Emprego já não tinha muito, para falar a verdade, porque normalmente o pessoal que sempre trabalhou publicando em revistas, em jornais, a maior parte era como freelancer, trabalhando de casa e tal, né? Eu tive a sorte de ser empregado do Estadão por 22 anos, né? De poder ter trabalhado lá dentro de uma redação, né? Que foi uma experiência super legal para mim, que me enriqueceu demais. Mas emprego já era uma coisa que não tinha muito na área, mas tinha muito trabalho, tinha bastante trabalho para muita gente, né? E é uma coisa que foi minguando aos poucos e chegou num ponto que rareou muito, assim, muito. As pessoas que tinham emprego perderam os empregos, eu perdi meu emprego em 2013, e de 2013 para cá eu fui perdendo uma a uma as colaborações que eu tinha nos veículos de imprensa. Então, essa colaboração longa para a Carta Capital que eu tinha, eu perdi praticamente, né? O trabalho que eu faço hoje é muito eventual. A colaboração da Veja, que eu mantive por 15 anos um trabalho permanente numa seção da revista que chama Veja Essa, que a seção ainda existe, mas não mais com desenhos. E também fiz ilustrações de capa para Veja, enfim. A colaboração da Veja também acabou, porque também a Abril está vivendo uma crise muito grande.
E então, o fato é que essas colaborações foram acabando e a gente não sabe qual vai ser o futuro dos veículos impressos, dos jornais e das revistas, porque a internet praticamente atropelou esses veículos. E aí a pessoa podia imaginar, né? "Oh, mas tem a internet para você trabalhar, né? Mas não, é engraçado como não tem, né? Essa relação do ilustrador com o editor do jornal, da revista, ela não existe da mesma forma com os editores de internet, né? Pelo menos a minha experiência pessoal e de alguns colegas com quem eu converso, é raro algum editor de portal ou, enfim, de algum site pedir uma ilustração ou uma colaboração frequente de um ilustrador, né? Então, e mesmo quando pedem, eu acho que é outra relação, inclusive de preço, né? A internet não paga o que os veículos impressos já chegaram a pagar, né? De forma que pro ilustrador, que estava acostumado a trabalhar para veículos impressos, a vida ficou muito difícil. A demanda despencou e a gente está sendo obrigado a buscar outros meios, né, para colocar os nossos desenhos, né, outros meios remunerados, né, porque meio tem, você pode pôr o seu desenho na internet a qualquer momento, né, a internet democratizou demais o acesso, né, tanto do leitor quanto do cara que quer mostrar o trabalho. O problema é você transformar isso num meio de sobrevivência, né, de subsistência. Você não encontra mais quem pague pelo seu trabalho, né? Então, nós estamos num momento que a gente tem que buscar outras alternativas, buscar maneiras de colocar o nosso trabalho, de vender nosso trabalho de outras formas, né? E aí é torcer para um renascimento desses veículos. A gente não sabe como, a gente não sabe se isso vai acontecer mesmo, ou se eles tendem a desaparecer. É difícil saber, né? Cabe a nós buscar alternativas aí e continuar trabalhando com humor gráfico, né? Porque eu acho que é uma coisa muito importante, né? E os veículos que ainda sobrevivem e que prescindiram desse trabalho, eu acho que de certa forma é um tiro no pé, porque a charge, a ilustração, a caricatura são componentes muito importantes desses veículos, né? Embora os editores atuais, muitos deles não percebam, né? Mas enfim, é isso. A gente não sabe o que vai ser o futuro, né? A gente espera que a coisa melhore, né, mais para frente, né? Por enquanto, o prognóstico não é muito favorável. Meu amigo Eduardo Batistão, queria te agradecer imensamente pela gentileza, pela disponibilidade em atender aqui ao Ilustre Podcast. E deixa para o nosso ilustre ouvinte as suas redes sociais, para todo mundo aqui que nos ouviu te conhecer melhor, te conhecer uma vez mais aí no seu trabalho do dia a dia. Bom, Érico, eu já disse no início e eu repito, né? É um prazer, uma honra participar do Ilustre Podcast. Fico muito feliz com o convite. Você é um cara que eu admiro demais, que eu respeito demais, é um amigo querido. Então, é sempre muito legal conversar com você e, e foi muito legal responder suas perguntas. Espero que seja interessante a audição para as pessoas que acompanham o podcast, né, para os seus ouvintes. E estou sempre à disposição aí, se quiser conversar mais, né, bater outro papo aí sobre outras coisas, para mim é um prazer, sempre, né? E muito obrigado de novo pelo convite. Para o pessoal conhecer mais do meu trabalho, tem o meu site www.eduardobatistão, Batistão com P mudo e, né,
no endereço da internet sem o tio, né? www.eduardobatistão.com.br. Eu estou no Facebook com o meu nome, Eduardo Batistão, né? Tem a minha página pessoal e tem a fanpage. E eu tenho a minha página no Instagram também, é o @Batistão, Baptistão E, né? Tudo junto, Batistão E. Para quem quiser conhecer mais do meu trabalho e acompanhar as coisas novas que eu faço, eu tenho postado basicamente nas redes sociais. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço para você, um grande abraço para os seus ouvintes e até mais. É isso aí, pessoal. Este é o Eduardo Batistão. Eu sou Érico San Juan e este foi e continua sendo o Ilustre Podcast.